nuestro encuentro 4, ¿no? Entonces, vimos la introducción y después más 2 cuentos, y hoy vamos a ver el tercer cuento del libro, ¿no? Y hoy vamos a ver la historia, una historia muy que no es, vamos a ver así, desde que empezamos con Barba Azul, es la mayoría de los cuentos del libro, no son cuentos serenos, ¿no? Porque pensamos así, los cuentos de hadas, las cosas que se cuentan para los niños, ¿no? Bien, a veces son brutales los cuentos, ¿no? Son muy duros, son cuentan cosas terribles, ¿no? Pero estas cosas terribles que vienen en los cuentos y a veces de los mitos, ¿no? Que son muy llenas de conflictos, de todo, son en realidad manifestan cosas que son las nuestras historias, ¿no? Las historias de la vida de las personas, sus conflictos internos, sus cosas que, que las cosas que vivimos y tenemos que vivir para nos integrarmos. Entonces, los cuentos siempre nos ayudan a llegar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hoy el capítulo se llama La recuperación de la intuición como iniciación. Y es una historia de la iniciación. ¿No? ¿Qué iniciación es esta? Es la iniciación, el ritual de pasaje, ¿no? En realidad, de la infancia, de la niñez, ¿no? Al mundo adulto. Es aquí, aquellas cosas que necesitamos para nos tornarmos adultos. Eh, Porque la niñez es un periodo en nuestra vida que tiene un fin. No podemos ser niños toda la vida. É claro que podemos manter uma certa inocência, que é uma atitude de receptividade para a vida, de encantamento. Isto se pode manter por toda a vida, pero a ingenuidade, a dependência, esto temos que amadurecer para ganhar o mundo adulto enquanto libertad. Entonces, este cuento habla de las cosas necesarias para hacer el pasaje. Claro, como todo el libro, está muy direccionado a la psique femenina, pero yo siempre digo que este libro serve para hombres y mujeres, porque en realidad serve para todos los seres humanos en su proceso de desenvolvimento, de se tornar más íntegros. Entonces, el mensaje inicialmente, como ritual iniciático, ¿no? Va a hablar de simbologías que tienen mucho a ver con el ritual femenino, pero yo creo que para todas las personas es útil, no solamente para comprender a otra persona, pero para comprender a cada uno de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la historia é a história de Vassalissa, é uma história europeia, e tem muita ligação aí com as histórias europeias da Idade Média, porque na Idade Média, principalmente no início da Idade Média, havia muita hambre, muita escassez, muita. Entonces, essas histórias de niños que entram dentro de la floresta, ¿no? Y se perdem, pueden ser aprisionados, sequestrados, comidos por uma vieja bruxa ou por um monstro. Esto tiene mucho relación con este momento histórico que ya pasamos, ¿no? Há muitos anos, muitos séculos, donde havia muita hambre e possivelmente havia muitos assaltos por las estradas e muito situações de incluso quizás de canibalismo aí, não sabemos exatamente como se passou, mas havia muita hambre, muita hambre. Então, essas questões do frio, de la hambre, de la floresta, eram questões assim que para
las personas que vivían en la Edad Media eran cuestiones importantes, principalmente en Europa, ¿no? Entonces, Vasalisa cuenta la historia inicia la historia así. Es una chica más o menos así de 10, 11 años que la madre está muy enferma y la llama en su habitación, así está en el lecho de la cama, y va a morir en aquel instante, ¿no? Entonces llama a la hija y dice, hija, yo voy a morir, pero yo quiero te dar una muñeca. Y esta muñeca es un regalo que hago para ti, para que sempre que necessites algo, tu llamas esta muñeca que ella vai te dizer o que tienes que hacer. Pero atención, no estás ahí a mostrar esa muñeca para todos, es una cosa, un segredo tuyo, y tú no puedes olvidar de alimentar esta muñeca. Y dio la muñeca y morreu. Entonces, el papá de Vasalisa era un hombre así que viajaba mucho y tenía la preocupación con quién dejar a esa chica, ¿no? Entonces, logo después se casó con otra mujer. Y sentía esta mujer, tenía mucha confianza en esta mujer porque era muy dulce, lo trataba muy bien, trataba muy bien Vasalisa y ella tenía dos hijas más o menos de la misma edad de Vasalisa. Entonces estaba muy tranquilo con esta nueva mujer, nueva esposa, y sentía que podía confiar para dejar su hija. Entonces, en la primera oportunidad que tenía que viajar, entonces Vasalisa se quedó en la casa con la madrastra, ¿no? Y ahí, como toda la madrastra, yo creo que es así que se habla en español, ¿no? Madrastra, no sé. Entonces, esta mujer, fue este hombre, el papá de Vasalisa, irse, que se mostró ya completamente diferente, ¿no? Entonces empezó a hacer Vasalisa, a hacer todos los trabajos de la casa. Sus hijas empezaron a humillar a Vasalisa, y el incrível que Vasalisa aceitava tudo. Entonces, aceitava que la maltratassem, aceitava que hacían ella trabajar como un asno, trabajaba todo el tiempo, la maltratavam, humilhavam, e não davam de comer, todo esto ella aceitava sempre. Entonces, en realidad, ellas querían que se morrese Vasalisa también. Así se quedarían con la casa, eh, todo el conforto de la casa y todo el dinero que el papá geraba, irían para ellas, ¿no? Entonces, tuvieron una idea. Apagaron el fuego. En cuanto Vasalisa estaba trabajando así afuera de la casa, en el jardín, y la llamaron. Mira, su incompetente, tú dejaste el fuego se apagar. Entonces ahora estamos en fuego, no podemos cocinar, la casa va a esfriar. Entonces, el mejor es que tú vas a la floresta buscar fuego com uma senhora que mora aí dentro da floresta. É a única vecina que temos mais cerquita, então tu tienes que ir para a floresta buscar este fuego. Bien, todos sabiam que aí vivia uma bruja, uma bruja que se dizia que comia crianças, que comia niños, não? Que se alimentava de los niños e todas as pessoas que chegavam aí cerquita eram muertas. Então, Vasalisa sabia disto e todas as pessoas da casa sabiam disto
E apesar disto, ela aceitou entrar na floresta. Não se dispôs a defender a si mesma e se foi para a floresta. E, claro, que isto era um plano destas três mulheres, né, madre e hijas, para que se morrisse a vassaliça. Então, a vassaliça foi, e dentro assim, do avental da roupa, tinha em um bolso a muñeca. E se entrou aí, e levou um pouco de pão para dar à la muñeca, para alimentá-la. Então, foi entrando, e logo começou a se perder, não sabia para onde ir. Então, a muñeca, a cada bifurcação, a muñeca dizia, vá à direita, à esquerda, e orientava. Então, Vasilisa caminhou, e tuvo a impressão que passou mais de um dia, ¿no? Se perdeu no tempo. Então, a um dado momento, vê assim, lejos, passar um cavaleiro com um cavalo branco, e continuava a caminhar. Depois passou mais outro tempo e passou um cavaleiro com um cavalo rojo. E caminhou, e passou um outro cavaleiro com um cavalo negro. E caminhou mais um pouco e chegou em uma casa. Pero era uma casa muito estranha, porque era uma casa que estava sobre patas de gallina. Então, a casa se movia. E ao redor da casa havia lleno de caveiras humanas. E viu que no cielo chega uma mulher muito estranha. Uma mulher que tinha o nariz grandíssimo que tocava aí, não sei como se diz em espanhol, el queco, assim, um nariz que tocava quase debaixo da boca. E, então, tinha as manos tuertas, era muito estranha essa mulher. Os cabelos parecia que não lavava há anos, quase tinha teias de aranha aí, não? Tinha assim, a pele muito seca, era uma mulher assim, um pouco monstruosa, não? E chegou dentro de um caldeirão de bruja, volando. Então, aterrissou aí, já com muita rabia, porque tinha essa chica aí em frente à sua casa, que caminhava a casa. Então, dijo, o que estás fazendo aí? O que estás fazendo aí? E Vasilisa ela explicou, mira, eu vivo aqui cerquita, se acabou nosso fuego, então eu vim aqui pedir fuego para a senhora. E, la, e esta mulher, que se chamava Baba Yaga, o nome desta bruja era Baba Yaga, le disse, pero ustedes são incompetentes que deixam esse fuego acabar. Sí, pero nós necessitamos, por favor, por favor. Então, Baba Yaga diz a ella, ok, eu puedo conceder o fuego se tu trabalhas por el fuego, porque eu não dou nada grátis. Então, Vasilisa decidiu trabalhar para a mulher, fazer o que ela pedia, não? Então, entrou dentro da casa e Baba Yaga disse, mira, há estas roupas para lavar e há toda a casa para limpar, organizar e limpar. Então, Vasilisa passou todo o dia limpando, lavando, dobrando, guardando as roupas e limpando a casa. Ao final do dia, estava muito cansada e se apresentou para a Baba Yaga. Baba Yaga disse, ok, está bem, pero antes de dormir, eu tenho uma última tarefa do dia para ti. É separar
tenía una montaña de maíz, ¿no? Entonces, dice, mira, acá hay semillas de maíz. Algunas están buenas, otras no. Entonces, tú tienes que separarlas. Separar las buenas de las malas. Las que se puede comer, las que no se puede comer. Entonces, Vasilisa notó que junto a Baba Yaga siempre había unas cosas muy extrañas, que eran manos que hacían cosas para Baba Yaga, ¿no? Entonces, si tenía que comer algo, si quería beber una agua, las manos traían la agua. Si tenía que pentear los cabellos, las manos hacían, pero Vasilisa no preguntó nada, somente mirava. Pero quando Baba Yaga disse, depois de um dia de trabalho, que ela teria que separar as semillas, as semillas buenas de las malas, e era uma montanha, era um mar de semillas, ela quase se desesperou. Disse, Deus, não vou conseguir fazer isto, não? Então, aí a muñeca disse a ella, ok, vá dormir, estás tranquila. Entonces, mientras Vasilisa dormía, la muñeca separó todas las semillas. Entonces pasó el día, Vasilisa, el otro día estaba todo separado, la Baba Yaga se sorprendió y no gustó mucho que ella consiguió hacer todo esto. Entonces pasó nuevamente un día limpiando y todo. En el final del día, Baba Yaga la llamó y dice, bien, ahora tenemos acá dos tipos de semilla. Una es de papola y otra es, no es dos tipos de semilla, disculpe. Hay las semillas y hay como, se llama esterco, este adubo. Entonces, esterco. Ok, entonces hay semilla de papola e esterco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar uma semilla de papola. É uma coisa minúscula que não se vê quase, não? Então, era uma montanha também. A parte de que as semillas eram muito pequenas e se confundiam com o esterco, era muita quantidade. Então, novamente, Vasilisa começa a desesperar-se. Pero la muñeca dice, no, 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 tranquila, tranquila, va a dormir. Y durante la noche, la muñeca separa las semillas del estiércol. En el otro día se presenta a Baba Yaga el resultado. Entonces Baba Yaga decide, ok, tú ya puedes volver a casa, yo voy a te dar el fuego. Entonces toma uma caveira humana e ela coloca assim em um palo, como está aqui na figura, não? E na ponta desse palo coloca o fogo, não? O fogo e cobre com a caveira. Então, a caveira se transforma também em uma espécie de lanterna, não? E então disse, agora tu tens que ir, vá e leva tu fogo, não? E Vasilisa decide assim muito timidamente perguntar, eu posso fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, não? O que são aqueles cavaleiros? Não? E Baba Yaga diz, el blanco é mi dia, el rojo é a metade de mi dia, e el negro é mi noche. Então, Vasilisa quase pergunta sobre as manos, teria uma curiosidade terrível a respeito de las manos. E a muñeca empieza a saltar dentro del bolso para que não pergunte mais nada e se vá. Entonces, empieza a caminhar por la floresta para volver a casa. Aí, por las tantas, empieza um pensamento assim,
pero eu sou uma ridícula, o que estou levando uma caveira para casa, uma caveira, isto não pode ser. Então, a caveira se gira e diz assim, não tenhas medo, por favor, me leve a tu casa. É isto, não tienes que questionar nada. Então, queridas, tiene Tudo certo, Jandira? aí o áudio aberto, por favor. Tu Deixa quer ir eu lá ver. tirar? É a Luciana. Deixa. Ok, já cerrei. Entonces decide ir a casa y cuando llega en la casa, vienen las hermanas, ¿no? Corriendo y dicen, pasa Lisa, por favor. Qué bien que tú retornaste, porque después que tú se fue a la casa, no lográbamos de manera alguna encender el fuego, y la casa está súper fría, desde que tú partiste no comemos más nada, no logramos dormir, estamos así en una situación terrible. Entonces, Vasalisa, muy tranquila, entró de la casa y estaba ahí enfrente a la madrastra y las hijas de la madrastra, y se sentó mirando fijamente para ellas. E a caveira também começou a mirar fixamente para estas mulheres. Em um dado momento, vai expelir como uma luz que las bruja, que las queima completamente. Elas se transformam em cenizas, cinzas, não? E aí, então, Vasalisa tem sua casa de volta, e agora é dona de sua casa, e foi feliz para sempre. Ok? Como sempre nas nossas histórias de contos de hadas. Então, vamos ver um pouquinho de o que vamos ver nesta história em nível simbólico, não? Sempre recordando que temos a história e todos os símbolos mais trabalhados em el vídeo mais longo que temos aí no canal de YouTube. Quando trabalhamos anteriormente, trabalhamos muito longo todo esta história. Então, se querem mais informação mais profunda que isto que vamos falar agora, tem aí no canal. Já passei para vocês o link, mas podem ver aí dentro do curso anterior que hicimos com mais profundidade teórica, ¿no? Para ver mais profundamente os símbolos. Pero vamos ver uma síntese de los símbolos, ¿no? Então, esta história habla de um processo iniciático, ¿no? Porque é um momento onde uma madre morre. Vasalisa tem que encontrar uma outra madre que está dentro de ella mesmo, ¿no? Então, habla uma coisa muito importante que muitas vezes é muito importante uma madre muito tierna e cuidadosa no início da nossa vida. Então, que nos protege, que nos ama, que nos acaricia, que nos alimenta, que nos cuida. Pero há um momento onde a madre buena tiene que morrer. Isto que significa esta muerte de la madre, ¿no? Porque chega um ponto onde se esta madre buena continua sendo buena para nós como se éramos niñas, esto empieza a não ser mais proteção para ser super proteção. Então, esta Vasalisa que encontramos logo depois da morte da madre, que aceita tudo, que é assim, que é muito buena, é uma hija super protegida, uma hija que é incapaz de cuidar de si mesma. Então, tem que encontrar uma outra madre, que é esta madre de la floresta, esta madre selvagem que é Baba Yaga, esta diosa primitiva que é Baba Yaga. Então, quando chega a Baba Yaga, o que ensina a Baba Yaga? Assim, como linhas principais, não? Então, ensina a organização interna, quando ela limpa a casa, está aprendendo
a organizar-se internamente, incluso los roles que va a vivir en la vida, cuando limpia y organiza las ropas, esto significa justamente organizar sus roles, ¿no? Saber utilizar sus roles en la vida. E toda esta cerimônia que se repete também eu encontro muito semelhante o mito de Eros e Psique, algumas partes de Eros e Psique, com a história de Vassalissa, não? Que é a coisa de separar as semillas. Não? Então, claro que temos assim micro diferenças entre a semilla de maíz, a semilla de papoula, o esterco, todo isto, pero não vamos ver porque não temos tempo de ver o que significa cada uma dessas coisas. Mas, em termos generais, né, é o aprendizagem de separar o que me serve e o que não serve, o que é bueno, o que não é bueno, para que serve cada coisa em minha vida. Então, não misturar tudo, saber separar. E quando não é ela que hace a separação, pero sí a muñeca, o que deixou a madre buena quando morreu? O fato de a madre ser buena forma a intuição de la hija. Então, por isso que continuar com a madre buena, que vai se tornar buena demais, se continua, esse buena demais hace com que a mulher não tenha intuição. A madre buena te dá de regalo la intuição, de forma como intuitiva. Então, a vivência de separar não é hecha por la racionalidade, nem mesmo por la emocionalidade. A vivência de separar é hecha por la intuição. É a intuição que te diz, isto serve e isto não serve. Estos são os aprendizajes principais deste mito, não? Mas vamos ver aqui o que vamos trabalhar, não? Então, esta questão de la buena mamá e la mamá demasiado buena, ok? É muito importante saber quando a mamã deve morrer. Não estou falando aqui de vuestra mamã que deve morrer uma senhora que vive aí. Não é isto, não é a madre de carne e osso, pero sim ela é a dependência infantil de la madre. Isto chega a um ponto que temos que talhar isto e saber contar com nós outras mesmas, não? E aí encontrar a iniciadora. Baba Yaga é a iniciadora, é a madre exigente, a madre que te diz, não hago por ti, tu tienes que hacer. ¿No? E entonces los caballeros, ¿no? Tienen a ver con los ciclos, ¿no? Entonces las mujeres son cíclicas, el pasaje del tiempo, ¿no? Que todo esto te lleva a escuchar la intuición como una especie de discernimiento en la vida. ¿No? Entonces, acá el depredador del barba azul aparecía en la forma del barba azul, el personaje barba azul. El depredador acá en este cuento, ¿no? Tiene mucha relación con la madrastra y sus hijas, ¿no? Pero acá, atención, porque ellas también, a través de su actitud, envían Vassalissa a la floresta, ¿no? Entonces, de cierta manera, estos arquetipos femeninos acá tienen un carácter depredador, por eso tienen que ser quemados en el final, ¿no? Porque no hay espacio más para esto, pero aún esta humillación, este uso anterior, ¿no? Antes de entrar en la floresta, é o que impulsiona a ella entrar en la floresta. Entonces, de cierta forma, esto la serviu. Entonces, esto nos dice que hay elementos femeninos que también nos remeten, ¿no? Remeten a tener que mudar. La vida muchas veces trae cosas difíciles para nos empurrar ahí para cambiar. Entonces, o que
sucede com Vasalisa, não? Ela perde a necessidade de ser agradável sempre, sempre, não? Tinha que perder isto. Quando vai perguntar sobre as manos, e a muñeca diz, não, 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 não pergunta, não? É justo porque quando contata com este feminino selvagem, não? Não é tudo que pode ser compreendido plenamente. Então, fazer este passo de maduridade não é aceitar, querer explicar tudo racionalmente e saber de tudo. É aceitar que há coisas misteriosas e inexplicáveis na vida e que temos que aceitar, que são sagradas. Então, e depois ela chega em casa e assume a casa como sua. Então, o cuento nos ensina a assumir nosso espaço e assumir a manifestação de nossa identidade. E também nos traz a pergunta, não? De o que quero eu cultivar em minha vida, dentro de aquilo que falamos hoje, que posso cultivar o mal-estar, o juzgamento de mim mesmo, a exploração e a humilhação, pero isso vai quitar todo o espaço de vida, de alegria de viver e de integração. Então, eu não posso escolher cultivar tudo em minha vida. Tenho que cultivar as semillas buenas, as semillas que me sirvem. Ok? Então, é isso que vamos trabalhar hoje.